No vídeo de hoje eu vou falar de 3 fundos imobiliários que eu não tiro da minha carteira de forma alguma, mas antes eu quero falar 2 pontos importantes para você. O primeiro ponto é que aqui não existe apego nenhum com nenhum investimento. Saiba que durante o percurso aí até a minha aposentadoria, se caso algum desses fundos imobiliários vierem a perder as suas premissas, de forma alguma eu vou manter esses fundos na carteira. E o segundo ponto importante é que esse vídeo não é recomendação de investimentos. Saiba que é muito importante você ver esse conteúdo como um conteúdo educacional. Pega esses fundos, talvez, e estude ele mais a fundo, vê se faz sentido para a sua estratégia, para o seu perfil de investidor, para o seu objetivo. Nunca tome decisões, compre algum ativo somente olhando um vídeo no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Lucas, sou consultor de investimentos, certificado especialista de investimentos pela Ambima e credenciado no órgão CVM. Hoje eu atuo como consultor de investimentos profissional. Se você quiser acompanhar os bastidores do canal, os bastidores da consultoria, tem o link do Instagram aqui embaixo, é só você acompanhar, a gente abre caixinha de perguntas, responde dúvidas todos os dias lá no Instagram, então vai lá dar uma olhadinha para acompanhar a gente. Primeiro fundo imobiliário que eu não tiro de forma alguma da minha carteira é o HGLG11. HGLG11 é um fundo logístico da gestora CSHG. Esse fundo imobiliário ele é um dos fundos mais antigos que a gente tem no mercado e é um fundo que entregou muito resultado para os seus cotistas. Uma das minhas premissas de investimento é exatamente investir em ativos que têm bastante tempo de mercado, que tem bastante tempo para a gente poder analisar. A HGLG se encaixa muito bem nessas premissas e entregou resultado muito bom para todos os seus cotistas. Mas até falando de uma situação que esse fundo está passando nesse momento, a CSHG Logística ela está sendo vendida, a gestora está sendo vendida nesse exato momento e com certeza irá mudar a gestora do HGLG11 e isso muda toda a situação. Se caso mudar uma gestora, o histórico zera e a partir daqui você precisa analisar para ver se faz sentido continuar com esse fundo e é isso que eu irei fazer se caso aconteça a venda da CSHG. Por isso que é muito importante você entender, acompanhar a gestora do fundo, acompanhar todo o processo do fundo imobiliário, pelo menos de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, você acompanhar a sua carteira, para exatamente você não ter surpresas no meio do caminho que sejam desagradáveis. Segundo fundo imobiliário é o KNRI11, um fundo da gestora Quineia. Também é um dos fundos mais antigos que a gente tem no mercado. É um fundo também que eu gosto bastante, invisto nele já faz um bom tempo e esse fundo também nos últimos anos entregou um resultado muito interessante para seus cotistas, tá? Ele é um fundo que muita gente fala que paga pouco, né? Paga pouco dividendo frente a outros fundos imobiliários, mas exatamente é a relação do risco, né? Esse fundo ele é um fundo mais tranquilo, mais conservador ali, não tem tanta mudança. O fundo ele segue um padrão mais comum. Por esse motivo, ele não vai entregar um resultado tão relevante, mas se você for dar uma olhada nos dividendos desse fundo, ele está crescendo esses dividendos nos últimos anos, até teve um aumento do dividendo agora, alguns meses atrás, então é um fundo que eu gosto bastante, é uma gestora muito interessante e também faz muito sentido para você colocar nos seus estudos aí e ver se encaixa para você. O KNRI ele é um fundo híbrido, porque ele tem na carteira dele tanto lajes corporativas quanto logístico. E antes da gente ir para o terceiro e último fundo imobiliário, que eu não tiro de forma alguma da minha carteira, se você estiver gostando desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque a gente traz aqui toda semana muitos conteúdos importantes sobre fundos imobiliários. Compartilhe aí com a sua tia, com o seu avô, com todo mundo da sua casa aí, para a gente poder alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas cada vez mais. E o terceiro fundo imobiliário que eu não tiro da minha carteira é o HGRU11. Também um fundo da gestora CSHG Logística, também passando aquele mesmo problema que eu falei do HGLG, a gestora está sendo vendida. Esse fundo é um fundo do setor de renda urbana, ele investe diretamente ali no setor de renda urbana, então ele tem investimentos de lojas, tem investimento de faculdades, entre outras várias empresas. Também é um fundo que entregou muito resultado durante os últimos anos para os seus cotistas e faz muito sentido eu ter esse fundo na minha carteira hoje frente à estratégia que eu utilizo. Bom, você viu que eu só falei de coisas boas aqui, eu também quero falar para você que existem vantagens e desvantagens de você investir nesses fundos imobiliários que eu falei. E quais são essas desvantagens, né? A desvantagem primeira é que você está terceirizando ali todo o investimento para uma gestora, então é muito importante você entender que você precisa escolher fundos que têm boas gestoras e mesmo escolhendo fundos que têm boas gestoras, tem o risco desse gestor fazer alguma coisa errada que afete diretamente o fundo, que afete diretamente os dividendos, né? Os
os imóveis ali, não conseguir colocar um inquilino no imóvel. Então é muito importante você entender que tem essas desvantagens, né? Não são só coisas boas que acontecem, também a gente precisa colocar ali a balança do risco. O único almoço grátis no mercado financeiro é a diversificação. A diversificação é a única coisa que vai te salvar de qualquer problema. Pega um exemplo de fundos imobiliários que despencaram nos últimos meses, como por exemplo a HCTR, DEVA11, TORD11. Esses fundos despencaram a sua cotação nos últimos meses, né? Exatamente por causa de alguns problemas de inadimplência. Então isso afetou diretamente o fundo. Se você investiu nesses fundos imobiliários há 3, 4, 5 anos atrás e não fez o dever de casa, não fez o único almoço grátis no mercado financeiro, que é a diversificação, não diversificou seus investimentos, muito provável hoje você ter perdido muito dinheiro com esses fundos. Então é muito importante você entender que mesmo com fundos que possam parecer ser bons em algum certo momento, você precisa da diversificação, você não pode colocar ali todos os ovos, né, na mesma cesta. A única forma de proteger o seu patrimônio, o seu dinheiro aí que você trabalhou tanto aí para você conseguir guardar é a diversificação. Então não existe nada que tenha 100% de segurança e a diversificação é o único almoço grátis que vai te salvar aí nos seus investimentos. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho, porque a gente traz conteúdos aqui toda semana sobre investimentos, sobre fundos imobiliários, sobre ações. Eu quero que você comente aqui embaixo, você já conhecia esses fundos imobiliários? Você já investe em algum desses fundos imobiliários? Até o próximo vídeo, tamo junto!